Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, quinta-feira, dia 18, o Evangelho para hoje é Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto nos apresenta Jesus que termina de alimentar uma multidão faminta. Uma multidão que tinha fome não somente do pão que nutre o corpo, mas do pão que nutre a alma. Desejavam escutar uma palavra que desse sentido à vida, desejavam escutar uma palavra que elevasse o povo daquela condição de angústia na qual se vivia. Precisamos sempre de uma palavra, a verdade é esta. A palavra pode nos levantar e nos erguer, ou a palavra pode nos afundar. Por isso devemos usar palavras que possam ajudar o outro, palavras que possam erguer o outro e possam levantar o outro. E diz o texto: eles comeram fartamente e Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e fossem à sua frente para o outro lado do mar. No outro lado do mar havia uma região que os discípulos não estavam desejando muito ir para lá. Vamos depois tocar nesse assunto. Acontece que o vento era contrário e a barca começa a ser agitada. Essa barca significa a igreja, simboliza a barca que é a igreja, a barca de Pedro, mas essa barca simboliza também a nossa família, simboliza também a nossa vida, a nossa existência, que vez por outra é agitada pelo mar. São Jerônimo diz que nós caminhamos no grande navio, na grande barca, não é? E neste navio existe um timoneiro. O timoneiro é aquele que bate que dá o ritmo do tambor, não é? Que vai dando ritmo, mais rápido, mais devagar. Um timoneiro. Existe uma vela que é soprada por um vento que dá a direção. Note que esta vela soprada por um vento representa o Espírito Santo. O timoneiro, aquele que dá o ritmo e que dirige o barco, é o próprio Cristo. E no mar, diz São Jerônimo, estão os piratas, que são os demônios, que tentam assaltar o barco. Mas aqui se trata de uma tempestade, de um vento bravio que está soprando na direção contrária. E os discípulos começam a ficar com muito medo, porque a barca começa a ficar agitada. No entanto, Jesus estava em oração. É muito belo perceber isso. Jesus passa a noite inteira em oração praticamente. A oração que nos salva diante das agitações da vida,
dos barcos agitados da vida, quando o casamento está agitado, quando a vida de um modo geral começa a ficar agitada, quando as amizades não vão bem, quando é o trabalho que não vai bem. Então a barca é agitada e quem pode acalmar esta barca? É a presença de Jesus que pode acalmar esta barca. O vento era contrário, diz o texto, e Jesus andava sobre o mar. Andar sobre o mar significa ter a capacidade de manter a calma, mesmo quando as coisas não vão bem. Caminhar sobre o mar. Se o mar, na mentalidade dos antigos, é o lugar onde habitam os monstros marinhos, onde o mal está escondido, o lugar dos enigmas, caminhar sobre o mar significa caminhar sobre tudo isso, sem ser afundado, sem se sentir abalado. E Jesus diz para eles: coragem, quer dizer, ajam com coração, escutem o coração, não tenham medo. Esta palavra não ter medo daria só ela uma grande homilia. Não ter medo, viver neste mundo sem nos deixar guiar pelos medos, nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Não vos dei um espírito de temor e de medo, vos dei um espírito, digamos assim, um espírito de leveza que te torna livre para andar avante. Depois, quando Jesus os encontra, pede que não tenham medo, ele anda sobre o mar e ele se encontra com os discípulos e Pedro diz: eu quero também aprender a andar sobre o mar. E Jesus diz: vem, não é difícil. Mas Pedro, quando começa a andar, começa a afundar quando sente o vento, porque Pedro se deixa levar pelo que ele está sentindo e não pela presença de Jesus. Veja que aqui tem ensinamentos muito profundos. Nós muitas vezes nos deixamos levar por aquilo que estamos sentindo. Alguém disse alguma coisa de você: estou arrasado, estou mal, não estou bem hoje. Então, não é assim que se caminha. Se deve caminhar sobre o mar, se deve caminhar sobre a tempestade, se deve caminhar não com medo dos ventos contrários, mas sendo acalmado pela presença preciosa de Jesus. Senhor, salva-me. Pedro começa a afundar. Essa é uma oração belíssima. Cada vez que sentirmos que estamos afundando, devemos rezar: Senhor, salva-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, socorre-me. Socorre a minha família, socorre a minha casa. Devemos pedir ao Senhor e fazer também a nossa parte. Senhor, salva-me. E Jesus diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? E assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Então Jesus é aquele que acalma o vento, é aquele que acalma a tempestade, é aquele que nos convida a andar na barca com Ele, nos convida a andar tendo Cristo por timoneiro, como aquele que não só diz a direção com o Espírito Santo, mas que dá também o ritmo do barco. Que a nossa vida seja este barco conduzido pela força de Cristo. Que a nossa vida seja esta barca que não se deixa abalar pela ventania, pelos ventos contrários. Ventos contrários são tantas coisas. Pode ser a inveja de um colega teu de trabalho. O vento contrário pode ser um problema do matrimônio, alguém que está tentando tomar a tua esposa ou tomar o teu esposo. O vento contrário pode ser tantas coisas. Aprender a caminhar guiados pela brisa leve do Evangelho e pela palavra de Jesus que nos diz: coragem, não tenhais medo. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um ótimo dia, paz e bem.